Vocês com certeza já ouviram a expressão "a primeira impressão é a que fica". E eu concordo plenamente com essa frase. Principalmente se quisermos ter bons retornos de cliente e fechar contrato. Deixa eu te contar que eu fecho 9 em cada 10 atendimentos que eu faço. E obviamente existe um segredo por trás disso, o atendimento. Como assim, Guiomar, o atendimento? Se você quer saber o que eu faço de diferente, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. O canal Cerimonial Sem Neuro foi feito para você, organizador de eventos que quer descomplicar o seu dia a dia e dar um atendimento melhor para os seus eventos. Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer 3 perguntas. Como está o seu atendimento hoje? Como você está apresentando a sua proposta? Você está mandando os seus orçamentos pelo WhatsApp ou você está apresentando eles pessoalmente para o seu possível cliente? São perguntas simples, mas que fazem toda a diferença no processo de fechamento de contratos. E é isso que eu quero falar para você hoje, como eu faço, qual é o meu processo de atendimento com os meus possíveis clientes. Então é de praxe, né, você receber lá no teu WhatsApp mensagem como: olá, vim pelo Instagram, estou organizando o meu casamento e gostaria de saber como que funcionam os teus pacotes. Essa é uma pergunta bem comum. Ou ainda, recebi a indicação de fulano e gostaria de saber como que funcionam os seus pacotes. E qual é a primeira reação nesse momento? Mandar a proposta. Teoricamente, né, seria essa a forma mais correta, digamos, de fazer. Mas eu tenho que te dizer que não. Você não pode enviar a proposta assim que o cliente te chama. Obviamente, tem algumas perguntas a serem feitas ali pelo WhatsApp mesmo, como, por exemplo, vocês já têm data definida? Quantos convidados serão? E aí você vai ter o teu checklist ali de perguntas que você vai fazer nesse primeiro momento. Mas nunca passe a sua proposta nesse primeiro contato. Como que hoje eu faço? O cliente me chama e aí eu pergunto sim qual é a data e pergunto muitas vezes o local, para eu ter noção também se eles já têm alguma coisa contratada ou não. Eles me passando a data, eu já consigo ver na minha agenda se eu tenho aquele dia disponível. E aí, qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu tenho algum evento naquele dia? Eu mando mensagem informando: olha, nesse dia eu tenho 15 anos, por exemplo, eu já tenho 15 anos, mas eu consigo sim pegar um segundo evento que eu posso mandar a minha equipe. É uma equipe qualificada, é uma equipe treinada e eu sei que eles entregam muito bem também, né, esse trabalho. Todo o acompanhamento antes sou eu que faço, mas o dia é a minha equipe que executa. Caso isso não seja um problema para você, podemos agendar um horário para conversar, aí o cliente vai me responder: sim, gostaria de marcar um horário para conversar. Ou pode acontecer também deles dizer: Guiomar, mas eu gostaria que fosse você. Então, nesse caso, eu explico, né? Infelizmente não tem como, eu me comprometo no primeiro evento que fecha comigo. E aí fica a cargo do cliente. Eu já deixei ele ciente de que eu já tenho evento, de certa forma gera uma escassez também, né? Porque o cliente vê que eu sou solicitada, mas pode ser também que o cliente ele fale: Guiomar, não tem problema, eu gostaria que você me acompanhasse na organização e não tem problema nenhum que seja a sua equipe no dia do evento. E aí eu vou mandar um áudio para essa pessoa. Eu gosto bastante de mandar áudio porque a pessoa ela sente mais a nossa energia. Às vezes conecta mais também do que você mandar em formato de texto, porque texto cada um interpreta, né, de uma forma. Eu interpreto o texto que eu recebo, se eu receber um texto agora, eu vou interpretar ele da forma como eu estou nesse momento. Então eu acho perigoso mandar texto. E aí nessa mensagem, né, nesse áudio, eu falo: qual é o meu processo de atendimento hoje? Sempre agendo um horário para conversar. Essa conversa pode ser online, pode ser presencial, o que ficar melhor para vocês. Costuma demorar em torno de 1h30, quando se trata de casamento, 15 anos, 1h30 de conversa.
Eu faço muitas perguntas para entender como está a organização do evento de vocês, o que vocês já têm contratado. Se vocês tiverem dúvidas, então eu vou esclarecer nessa primeira reunião. E no final dessa reunião, eu vou apresentar os meus pacotes. E já consigo identificar qual a melhor assessoria que se encaixa no caso de vocês. E também é bem importante para eu saber se eu consigo, de fato, atender a necessidade de vocês. Então, essa mensagem ela é bem importante. E aí o cliente vai me dizer, sim, Guilmar, podemos agendar. E eu pergunto, qual é o melhor horário? Quais os melhores dias, melhores horários para vocês? Então, eu olho na minha agenda ali, passo algumas opções, né, de datas e horários e a gente marca. Chegando, então, no dia da reunião, eu uso 2 arquivos. O planejamento de custos e o checklist. Eu já deixo os 2 ali abertos, mas eu vou usar um deles. Esse primeiro contato, né, pessoalmente, ou se for online, eu sempre peço para eles, me apresento, né, então eu sou a Guilmar, porque normalmente eu converso com o noivo ou com a noiva, ou com a mãe da aniversariante, ou com a formanda, enfim. E aí tem mais pessoas, eu me apresento, né, então eu sou a Guilmar, trabalho com eventos, fico muito feliz que vocês tenham entrado em contato comigo, e essa primeira reunião, ela é pra gente se conhecer, e também para fazer uma série de perguntas e entender como que está a organização e para eu saber se eu consigo de fato, né, ajudar vocês. Me contem um pouquinho como está o planejamento, se vocês já têm algum serviço contratado. E aí o cliente ele começa a explicar. Já tenho contratado? Não, não tenho contratado. E aí que entra esses meus 2 arquivos, tá? Quando o cliente me diz, não, Guilmar, eu já tenho tudo contratado, eu preciso de alguém, agora eu senti a necessidade, assim, de me ajudar, né, no cerimonial, organizar algumas coisas, detalhes, eu puxo o meu checklist. Já se o cliente me fala, Guilmar, eu não tenho nada contratado, ou eu tenho local contratado, ou eu tenho só foto contratada, e falta todo o resto ainda, eu puxo o meu controle de custos, que é o meu planejamento de custos. E a primeira pergunta que eu faço para os noivos, para os clientes, vocês têm um valor estipulado de investimento para essa data? E aí, às vezes eles têm e às vezes eles não têm noção nenhuma. E aí eu começo a fazer as perguntas, né? Então, quantos convidados vão ser, qual é a característica dos eventos dele, peço para eles me mostrar no Instagram, me mostrar algumas referências. E aí eu começo a fazer as perguntas do meu checklist ou todas as perguntas do meu planejamento de custos. Qualquer um dos 2 arquivos, o cliente o possível cliente, ele sai dessa primeira reunião muito bem direcionado. Então ele faz perguntas, eu explico. Se ele não tiver fornecedor, eu vou dando opções de fornecedor dentro daquilo que eles estão buscando. E isso dá um direcionamento e gera uma credibilidade para mim. Dá um direcionamento para os noivos e credibilidade para mim, mostrando a minha expertise, né? Mostrando a minha, de certa forma, autoridade também, e mostrando para eles que sim, eu sei o que eu estou fazendo, sim, eu tenho experiência nesse mercado. Então, eu considero isso muito importante. No final dessa reunião, então, eu apresento os meus pacotes, já identificando, né, aqui durante essa reunião, qual seria o melhor pacote para eles. Sobre pacotes eu vou falar um outro momento, tá? Então, vou gravar um vídeo especificamente sobre isso. E aí, no final, eles já estão com tudo muito organizado, tudo muito claro na cabeça deles, né, no final dessa reunião. E 90% das minhas reuniões, dos meus possíveis clientes, fecham comigo, em função desse atendimento, né? Dessa disponibilidade da minha parte, desse esclarecimento. Isso é muito importante. Inclusive, eu tenho clientes que me falam, Guilmar, a gente fez reunião com outro cerimonialista e a gente saiu da reunião muito perdida e você deu um norte para nós, você nos deu um direcionamento, você conseguiu nos deixar tranquilos. Então é isso que a gente precisa passar para o nosso cliente, né? Gerar essa credibilidade, gerar essa confiança. É como se a gente dissesse assim, olha, eu estou aqui para resolver o seu problema. É isso que o cliente espera, né? Então, isso ajuda muito. E esse é o segredo para eu fechar 90% dos meus contratos. No final das contas, não é um grande segredo. É o básico bem feito, né?
Tem um cliente que ele fala, Guiomar, meu pai desse cliente, né? Meu pai sempre fala BBF, básico bem feito. E as pessoas, elas estão acostumadas a florear, a inventar, a fazer coisas diferentes e esquecem de fazer o básico. Perguntas, direcionamento, resolver o problema do cliente, dar um bom atendimento. Isso vai ser conteúdo de outro vídeo também, mas as pessoas, elas vêm hoje, os clientes vêm até mim reclamando que não tem retorno do fornecedor, do decorador, do fotógrafo. Eu chamo no WhatsApp e eles me respondem na hora, mas por que é que eles não respondem o cliente? Então é o básico bem feito. E agora, se esse conteúdo aqui ele foi importante para você, se você acha que ele foi bacana, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber conteúdo aqui novo toda semana. Beijão!